Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a aplicação da lei da ficha limpa pela primeira vez nas eleições gerais para presidente, governador e deputados. O nosso entrevistado é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Wander Marota. Doutor Wander, então deixou uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito da aplicação pela primeira vez da lei da ficha limpa nas eleições gerais para presidente, governador e deputados. Baseado aí na experiência da eleição municipal passada, quando a lei da ficha limpa foi ineditamente usada. Que lições podemos tirar dessa aplicação? Que efeitos poderá ter agora? Olha, eu acho que a lei da ficha limpa veio, ela é de 2009, parece, não foi aplicada em 2010, porque o Supremo decidiu que não deveria ser aplicada. Depois veio a ser aplicada pela primeira vez em 2012, nas eleições municipais. Com base, desculpa, só na questão da anualidade, né? De permitir que um ano antes das eleições não sejam alteradas as regras do jogo, né? Exatamente. Há uma regra constitucional de que a lei eleitoral só se aplica para as eleições depois de um ano da sua edição. Uhum. Então, agora, pela primeira vez, ela será aplicada em eleições gerais, para presidente da República, para deputados, governadores, etc. Então, no caso dos prefeitos que ela foi aplicada, eu acho que houve uma grande evolução da fiscalização do povo nesses pleitos e nas eleições. A lei resultou de um movimento popular muito forte, veio no bojo desse movimento popular. O Brasil, nesse ponto, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo, porque são poucos os países em que o povo pode fazer uma lei, como vem fazendo algumas aqui, e a justiça vem, eu acho, implementando essa legislação que o povo tem feito. A lei da ficha limpa é a mais conhecida e a mais importante delas. E a justiça não tem recusado a plena aplicação dessa lei. Porque você sabe que existe aquele ditado popular da lei que pega e da lei que não pega, né? Uhum. E a lei que não pega é aquela lei que o judiciário não aplica, por qualquer motivo. Entendi. Como, por exemplo, nos crimes de colarinho branco, na lei de reforma agrária, isso não foi aplicado no Brasil. Taxa de juros. Taxa de juros, isso não foi aplicado. Uhum. E há algumas leis que são aplicadas, por exemplo, nas leis de família, né? Divórcio, união estável, casamento. Até de hábitos como não fumar, por exemplo, né, em alguns lugares. Isso. Então, essa lei, a lei da ficha limpa, a lei de consumidor, né? Código Consumidor, pegou. Uhum. Então, essa lei também pegou. E o judiciário a aplicou com muito vigor nas eleições de 2012, e eu tenho certeza de que continuará aplicando nas eleições gerais que se aproximam. E a principal característica dela é permitir que, não permitir, aliás, que um candidato condenado num tribunal, qualquer que seja o tribunal, por um órgão colegiado, se torne inelegível e não possa participar das eleições. Eu volto daqui a pouquinho. Você tem uma pessoa explicar um pouco melhor para a gente sobre a questão de quem pode e quem não pode, mas eu gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Olha, eu trouxe um livro de um filósofo francês muito conhecido na França e muito conhecido também aqui no Brasil. Ele escreveu um outro livro que se chama Aprender a Viver, e que vendeu muito no Brasil. E esse também é um livro mais recente dele, que chama Famílias, Amo Vocês. Nesse livro ele aborda um tema que, de certa forma, tem tudo a ver com tudo isso que nós conversamos aqui agora, porque ele estuda as causas do enfraquecimento do Estado e porque há um declínio da lei. E qual que seria a razão desse declínio da lei, qual que seria a razão do enfraquecimento do Estado e qual seria a solução. Nós aqui no Brasil hoje vivemos esse tipo de processo. No Brasil e no mundo inteiro, parece,
nós vivemos um processo de desconstrução de todas as tradições. Especialmente pela globalização, né? Exatamente. E isso tem trazido o declínio do Estado, tem trazido o declínio da aplicação das leis, e o que acontece? Leva o povo para as ruas. Então, quem não tem o Estado, quem não acredita na aplicação das leis, vai queimar ônibus. É isso que, de certa forma, esse livro estuda, e a solução que ele oferece, muito curiosa, é que o fortalecimento das famílias, por isso que o livro se chama Famílias, Amo Vocês, é que o fortalecimento das famílias seria um remédio contra o enfraquecimento do Estado. Muito bem, a primeira organização, né? Boa indicação. Sim. Doutor Wander Marotta, agora voltando ao nosso tema aí da questão da ficha limpa, nós estamos na reta final do programa, eu gostaria agora que o senhor explicasse para a gente quem pode, quem não pode ser candidato. Como é que o cidadão, o político aí vai incorrer nessa situação? Olha, de um modo geral, são aqueles que estão processados por abuso de poder político, os que são processados por abuso de poder econômico e por qualquer tipo de conduta vedada, por crime contra a administração pública, por atos de improbidade administrativa. Atos de improbidade administrativa são aqueles atos que não atingem a categoria de atos criminosos, mas que são considerados pela lei como atos ímprobos, isso é, atos contra a honestidade. Eu tenho um dado aqui da administração. De 7.781 processos sobre registro de candidatura que chegaram ao TSE sobre eleições de 2012, 3.366 dos recursos tratavam da lei da ficha limpa, que correspondia a 43% do total. Parece que a maioria dos casos é de contas não aprovadas pelos prefeitos, exatamente, governadores. Contas não prestadas, contas desaprovadas e contas recusadas pela Justiça Eleitoral por excesso de limites de gastos, normalmente, ou por falta de comprovação das despesas, como a lei exige. Que a lei tem uma série de critérios, não é o caso de explicar aqui, porque seria muito jurídico, mas tem uma série de critérios, uma série de limites para doações, né? Não pode ultrapassar, por exemplo, 2% da receita, enfim, todas essas agressões à lei de financiamento pode gerar a inelegibilidade. Muito bem. Eu conversei aqui com o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Wander Marotta, que analisou para a gente o ineditismo da aplicação da lei da ficha limpa nas eleições gerais deste ano para presidente, governador e deputados. Doutor Marotta, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a Marges pela oportunidade de comparecer a este programa e alertar e conclamar o eleitor a votar nas eleições. O TSE vai fazer, a partir de agora, uma campanha publicitária chamada Vem para a Urna, ao invés, em contraposição ao Vem para as ruas, né, dos movimentos populares aí. Então, esta já é a nossa primeira chamada do TRE de Minas para que o eleitor venha para a urna. Um bom mote, obrigado pela entrevista. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.